Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa penúltima aula do curso de Apocalipse. Nós vamos hoje estar falando sobre a vitória final que o povo de Deus teve diante do Império Romano e também diante das duas bestas. Então, hoje vamos ver, os capítulos 19 e 20 do livro de Apocalipse, a nossa 15ª e penúltima aula. Então, é importante lembrar que no capítulo 16, 17 e 18, nós vimos a destruição de Roma. Roma foi destruída com as 7 taças da ira de Deus. Depois, os capítulos 17 e 18 mostraram detalhes de como aconteceu essa destruição. E nessa parte, entre os capítulos 17 a 20, Roma estava sendo representada por uma grande prostituta, por uma grande meretriz. E os imperadores romanos pela primeira besta e a falsa religião que promovia o culto ao imperador, a adoração dos imperadores como deuses no lugar do Deus Criador, como a segunda besta. E também tudo foi mostrado, todo esse poder, que tanto os imperadores quanto os falsos mestres estavam tendo, foram poderes dados pelo dragão, que é o próprio Satanás. Agora, esses capítulos 19 e 20 mostram como eles vão ser destruídos, qual que vai ser o destino desses inimigos de Deus. Então, falamos também um pouquinho na aula passada que com a destruição do Império Romano, com a queda do Império Romano, no céu o povo de Deus estava celebrando. E falamos, como é possível o povo estar feliz, celebrando, comemorando, diante de tanta destruição, de tanta desgraça? E aí a gente falou que o povo de Deus está feliz e celebrando, não porque aconteceram coisas negativas, não por causa do caos que estava no mundo, mas porque a justiça de Deus foi executada. Lá no início, no capítulo 6, na abertura do sexto selo, o povo de Deus, na verdade no quinto selo, o povo de Deus pediu para Deus fazer a sua justiça. E no sexto selo, na abertura do sexto selo, Deus prometeu que iria punir Roma pelos os seus pecados. E, na verdade, quando a Bíblia está falando de punir o Império Romano, ela está falando de todos os infiéis, mesmo discípulos de Jesus, mesmo o povo de Deus que estava se afastando de Deus, voltando para o pecado, cultuando ao imperador, mesmo aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, que por algum motivo estavam se afastando de Deus, também foram punidos junto com o Império Romano. Então, essa vitória sobre a meretriz trouxe vitória sobre todos os infiéis, mostrando que valeu a pena permanecer fiel a Deus, valeu a pena passar por tantos sofrimentos. Por isso que os anciãos, os seres viventes e os anjos estão louvando a Deus, estão reagindo de forma tão celebrativa diante da justiça executada de Deus. E o capítulo 19 segue mostrando, como se eles estivessem na celebração de um casamento. As bodas do Cordeiro são anunciadas aí dos versículos 6 a 9. Então, leia com calma o capítulo 19, os versículos 1 a 10 aí, mostrando o povo de Deus fazendo toda essa celebração com a justiça de Deus contra os inimigos de Deus. João, diante de tanta celebração, ele também quer participar dessa celebração, ele está um pouco perdido, um pouco confuso, e aí, diante disso, ele acaba se prostrando diante do anjo, que sempre estava passando orientações para João, e chega a ser uma parte até cômica do livro, porque de uma forma
inesperada, até inocente, João acaba fazendo exatamente o que não era para ele fazer, que é adorar uma criatura, um anjo de Deus, né? Roma e todos os infiéis estavam sendo destruídos por dar louvor aos homens, né? Por adorar os imperadores, adorar a criatura, e agora João estava tentando adorar um anjo, então ele é repreendido, né, por esse anjo para que ele não fizesse isso. Talvez isso é mais um reforço, né, dentro dessa encenação teatral que é o livro de Apocalipse, mostrando que realmente, em hipótese alguma, né, o ser humano deve ser adorado porque ele foi criado por Deus e é só Deus que deve ocupar o primeiro lugar no nosso louvor e na nossa adoração. E agora, dos versículos 11 a 21, a segunda parte do livro 19, o capítulo 19 de Apocalipse, João, então, apresenta o destino das duas bestas, né? O Império Romano e a falsa religião, o que acontece com eles. Então, versículos 11 a 16, ele mostra que Jesus como um cavaleiro vencedor, que marchou, que lutou contra as duas bestas, as feriu, né, e venceu. E diante da iminente morte, diante da iminente derrota que as duas bestas estavam enfrentando contra o cavaleiro, elas então tentam convocar os reis, lembra aqueles 10 chifres que sempre estavam apoiando as 7 cabeças, né? Como representando vários reis e governadores que sempre apoiaram os imperadores. Então, os versículos 17 a 21 mostram essa tentativa, a última tentativa desesperada das bestas de lutarem contra Jesus com o apoio dos seus aliados. Lá no capítulo 16, esse texto já tinha sido mostrado, falando da batalha do Armagedon, né, que nessa montanha do Megido aí, os inimigos de Deus tentaram derrotar os aliados de Deus e foram vencidos, né? Não conseguiram ter vitória sobre Jesus, né, sobre os anjos de Deus. E, finalmente, capítulo 19, versículo 20, né? Capítulo 19, versículo 20, né? Começando no versículo 19, o texto fala: Então eu vi a besta e os reis da terra, né? E os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Então, mais uma vez, deixando muito claro aqui que a primeira besta é o Império Romano, os chifres são os reis da terra que se aliaram ao Império Romano, e a segunda besta é o falso profeta, a falsa religião, os sacerdotes do Império Romano que estavam obrigando os cristãos a fazerem coisas contrárias à lei de Deus. E o versículo 20 termina falando: eles fizeram sinais miraculosos em nome dela, em nome da primeira besta, em nome do primeiro do império. E o que acontece com as duas bestas? Versículo 20 continua: as duas foram lançadas, né, vivos no lago de fogo que arde com enxofre, né? Então, o versículo 20 mostra que as duas bestas foram lançadas vivas no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E o versículo 21 termina dizendo que o destino dos aliados da besta. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então,
As duas bestas são lançadas nesse lago de fogo que arde com fogo e enxofre, e os aliados do Império Romano, o restante, foram mortos e as aves comeram a sua carne. Então, capítulo 19 termina com a última vez. Pela última vez, o livro de Apocalipse fala do Império Romano. Então, aqui aconteceu a queda final consumada do Império Romano, que na prática aconteceu mais ou menos em 476, quando Roma foi invadida pelos bárbaros, pelos partos, por vários povos, né, por diversas frentes pelo norte, pelo sul, pelo leste, e finalmente o Império Romano foi conquistado e destruído em 476 da nossa era cristã. Então, Apocalipse capítulo 19 termina com esse relato da destruição final, o Império Romano sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Então, finalmente essa é a última imagem que Apocalipse fala sobre o Império Romano, sobre a besta e também sobre os falsos profetas usados pelo Império Romano, sendo lançados num lago de fogo e enxofre. Mas, a gente precisa lembrar que as duas bestas eram apenas instrumentos do dragão. Quem está por trás de tudo, quem está por trás de todas as coisas, na verdade, não eram as bestas, mas Satanás. Satanás que deu o poder para as bestas. Satanás que estava lutando desde o início, desde a criação do homem, lá no Éden, através da serpente. Satanás estava tentando sempre se opor a Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Satanás foi lá como aquela serpente e tentou atrapalhar os planos de Deus, né? E agora, depois, Deus cria a nação de Israel. Satanás tenta impedir o povo de Israel de obedecer a Deus, consegue destruir as nações de Israel, mas mesmo assim, da nação de Israel ainda vem Jesus. Então Satanás foi frustrado tentando destruir a nação de Israel, porque Jesus vem. E agora, qual é o destino de Satanás? Como que Satanás, que estava perseguindo a igreja, porque mais uma tentativa de Satanás de frustrar os planos de Deus, o que acontece com Satanás? Então, capítulo 20, versículos de 1 a 3. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 3. A Bíblia diz: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, agora Satanás é preso, é acorrentado por 1000 anos. E você já deve ter ouvido umas 1000 histórias sobre esse milênio. E uma das histórias que eu mais ouço é que esse milênio vai acontecer aqui na Terra. Satanás vai ser preso, vai ser acorrentado e vai ficar por 1000 anos preso aqui na Terra, não podendo atuar. Enquanto isso, Deus vai estar reinando, Jesus vai estabelecer o reino dele, vai estar reinando. Só que esse texto não está falando nada disso. Para falar a verdade, esse texto está mostrando o que está acontecendo nos céus. A visão que João está tendo não é aqui na terra, é no céu, onde o povo inimigo de Deus foi lançado no inferno, foi lançado naquele lago que arde em fogo e enxofre, e Satanás foi preso. Prender Satanás por 1000 anos significa que agora ele teve o seu poder limitado. Satanás não foi morto. Satanás não está sendo destruído aqui. Ele está sendo preso. Mais tarde, no versículo 11 do capítulo 20,
Satanás vai ser lançado no mesmo lago em que as bestas foram lançadas. Mas capítulo 20, versículos de 1 a 10 está mostrando Satanás preso, ou seja, Satanás com seu poder limitado. Com a destruição do Império Romano, com a destruição das duas bestas, Satanás teve o seu poder limitado. Toda aquela perseguição que ele fazia contra a igreja, agora ele não tem mais esse poder, né? Mas ele não foi destruído, né? Ele estava enganando todos as nações através de Roma e através dos falsos profetas, mas agora ele teve o seu poder limitado. Quando que isso aconteceu? Com a destruição do Império Romano, quando as duas bestas foram lançadas no lago de fogo e enxofre. E até quando vai durar esse 1000 anos? Até a volta de Jesus, quando Satanás vai ser destruído. Então, na verdade, o período do milênio não são 1000 anos literais, nunca 1000 anos em Apocalipse foi literal, né? Nunca 1000 anos no livro de Apocalipse foi literal, sempre é simbólico para dizer que foi um período muito grande em que Satanás ficou tentando destruir o povo de Deus, mas com um poder limitado. E isso começou com a destruição de Roma e vai durar até a volta de Jesus. Ou seja, estamos vivendo nesse período do milênio. Estamos vivendo no período dos 1000 anos em que Satanás está com seu poder mais limitado. E com isso, ele ainda continua lutando contra o povo de Deus, ele continua tentando impedir a mim de sermos fiéis a Deus, e com isso ainda estamos nessa luta aqui na Terra contra as forças de Satanás. E isso vai durar até a segunda vinda de Cristo. Versículo 4, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, fala: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Você está vendo que essa imagem que João está vendo é nos céus, aonde estão os tronos, aonde estão aqueles que morreram fisicamente aqui na terra e agora participaram da primeira ressurreição. Então, olha o versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que é a primeira ressurreição que o versículo 5 e 6 estão dizendo aqui? É uma ressurreição espiritual. É um modo de se referir ao triunfo da igreja nos céus. O povo de Deus aqui na terra estava sendo perseguido, estava sendo morto por Roma, pela besta, que ele acabou de falar aqui no versículo 3, né, no versículo 4. E aí o que acontece? As pessoas que morriam fisicamente aqui na terra estavam vivas nos céus, diante de Deus, diante do trono de Deus. Essas pessoas venceram a morte espiritual. Não iam. Então, a primeira morte é física. A primeira morte é física, morrer fisicamente aqui na terra. E a primeira ressurreição é espiritual, é ser ressuscitado no sentido que mesmo tendo morrido fisicamente, o espírito ainda estava vivo. A segunda ressurreição é quando essas pessoas que estavam vivas diante de Deus agora iriam receber um novo corpo para viver nos céus com Deus. A primeira ressurreição é o fato de, mesmo tendo sido morto fisicamente aqui na terra, a pessoa continuava viva em espírito nos céus.
A Bíblia não fala da segunda ressurreição aqui, porque a segunda ressurreição só vai acontecer na volta de Jesus, quando as pessoas vão receber um novo corpo para viver eternamente. Ela só fala da primeira ressurreição porque Apocalipse está focando naqueles que morreram fisicamente aqui na terra e agora estavam vivos nos céus. E durante todo esse milênio, desde a morte das bestas lá, desde da queda do Império Romano até os dias de hoje, todos esses que viveram a perseguição de Roma estavam vivos nos céus com Deus, com Jesus, participando do governo de Deus, reinando com Jesus até a volta de Jesus. Talvez mais difícil do que entender a prisão de 1000 anos de Satanás são os versículos 7 e 8, porque eles vão falar que Satanás vai ser solto no final desse milênio. E a dúvida é, ele vai ser solto para quê? Né? Para começar de novo uma nova perseguição contra os cristãos ou ser solto para Jesus definitivamente destruí-lo? Acompanhe comigo os versículos 7 e 8. Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então, o que é essa libertação de Satanás? Ele vai ser liberto para dar início a um novo período de perseguição feroz contra a igreja nos últimos dias? Ou não, é só uma figura de linguagem, né? É só uma figura de linguagem para dizer que Satanás, com a volta de Jesus, vai ser solto, mas vai ser solto para ser destruído. Porque o que acontece logo em seguida, né? Porque vai falar dessa batalha de Gog e Magog, que no Velho Testamento sempre simbolizou as forças do mal, né? São símbolos no Velho Testamento das forças do mal. Você pode ler depois Ezequiel, capítulo 38. E logo em seguida, o capítulo 20, versículos 9 e 10, falam da derrota final, né? De Satanás. Versículos 9 fala: as nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Nem teve batalha, eles foram devorados, consumidos por Deus. Versículo 10. O diabo que as enganava foi lançada no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, agora o dragão, que é o último inimigo a ser derrotado por Jesus. Agora ele é lançado nesse inferno, no lago de fogo e enxofre. A punição é eterna, a guerra acabou, o cordeiro venceu. O diabo, ou dragão, foi lançado no lago de fogo e enxofre junto com todos aqueles que já tinham sido lançados. O Império Romano e os falsos profetas também são lançados. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 20, termina mostrando a vitória do povo de Deus sobre Satanás. Quando que isso vai acontecer? Então, isso é futuro para nós ainda hoje. Estamos vivendo nesse período do milênio, em que Satanás está tentando individualmente afastar as pessoas que são fiéis a Deus de Deus, mas no momento de Deus, Jesus vai voltar e Satanás vai ser destruído. Assim como as duas bestas já estão no lago de fogo e enxofre, Satanás também vai ser lançado. Capítulo 20, versículos 11 a 13, a Bíblia começa a falar do juízo final. Versículo 11. Quando vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado,
A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugares para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos livros. Livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, a partir do capítulo 4, né? A partir do capítulo 4, né, tudo que a Bíblia mostra que tudo que foi todos os símbolos de Apocalipse estão acontecendo. E os versículos 11 a 13, a gente agora já está no juízo final. Ou seja, algo que ainda vai acontecer. A volta de Jesus, a destruição desse mundo físico. Ele deixa claro aqui que esse mundo físico foi destruído. E aí, com a destruição desse mundo, toda a humanidade, fiéis e infiéis, se reúnem diante do trono de Deus. E o julgamento, segundo cada um fez, começa. Esse grande trono já foi citado no início do livro, também é citado no livro de Atos, no Evangelho de João, como um lugar onde Deus está como juiz, como Jesus está e será o juiz, e aonde o destino do universo vai ser julgado. O universo físico foi destruído para que um novo mundo seja construído. E o versículo 12 fala que livros foram abertos. Temos pelo menos 2 tipos de livros aqui. O primeiro, na primeira parte do versículo 12, ele vai falar que livros foram abertos. Esses livros são os livros que contêm todas as obras realizadas por cada uma das pessoas aqui na Terra. É baseado nesses livros, né, onde contém as obras da humanidade que as pessoas serão julgadas. E um segundo livro aparece, né, ainda na segunda parte do versículo 12, que é o livro da vida. O livro da vida é diferente. O livro da vida é o livro que contém o nome do povo de Deus. Já vimos no livro de Apocalipse várias vezes o povo de Deus sendo marcado, o povo de Deus sendo contado, o povo de Deus sendo medido. Tudo isso para mostrar que Deus conhece quem é fiel e quem é infiel, quem está obedecendo a Deus e quem está obedecendo a Satanás. E aqueles que obedecem a Deus recebem a marca de Deus, ou seja, são reconhecidos por Deus e têm o seu nome no livro da vida. Então, o que vemos aqui nesses versículos 11 a 13 do capítulo 20 é o que ainda vai acontecer, a destruição do mundo e o juízo final, que vai acontecer com a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Um dia a Bíblia prometeu que Jesus viria nesse mundo e cumpriu. Jesus veio. A mesma Bíblia está prometendo que Jesus vai voltar e ela vai cumprir. Eu só queria, de novo, te ajudar a entender a questão da primeira e segunda morte. O versículo 14 do capítulo 20 fala: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então, assim como teve a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, Apocalipse fala da primeira morte e da segunda morte. A primeira morte é física, é quando as pessoas aqui neste mundo, nessa terra física, são mortas. A segunda morte é a morte espiritual. A segunda morte é ser lançado nesse lago de fogo, que muitas vezes chamamos de inferno, né? Que é onde foram lançados a primeira besta, a segunda besta e o dragão. Agora, a Bíblia vai falar que a morte física e o Hades, ou seja, o lugar onde todos os que morriam infiéis a Deus estavam,
a morte física e o Hades, aqui no versículo 14, também são lançados nesse lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque eles não têm mais necessidade, esse mundo foi destruído. Então, agora todas as pessoas, ninguém mais está vivo fisicamente, todo mundo está vivo em espírito, ou seja, todo mundo já passou para a primeira ressurreição. Todo mundo vai ser ressuscitado pela primeira ressurreição. Todo mundo que morrer fisicamente, quer fiel, quer infiel a Deus nessa terra, vai continuar vivo para ser julgado por Deus. Só que nem todo mundo vai passar pela segunda morte. A segunda morte só é para aqueles infiéis. Mais tarde, no capítulo 21, versículo 8, a gente vai ver que muitos, foram lançados também nesse lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, aqueles que foram infiéis a Deus. Então, eu vou parar por aqui, com o término do capítulo 20, e na próxima aula a gente tem a nossa última aula, e vamos estar estudando com calma os capítulos 21 e 22, e vamos ver que depois desse julgamento, então, faz-se um novo céu, uma nova terra, e a vida eterna, então, começa a existir. Ok? Até a próxima aula. Muito obrigado pela sua companhia.